Olá, antes de tudo, bem-vindo ao canal do Canto da Voz. Hoje o tema que nós vamos falar se chama cultura vocal. Dentro do trabalho do corpo vocal que eu desenvolvo, eu comento que ele se inicia de cultura vocal que nós carregamos no decorrer da vida. Então, a cultura vocal são todas as características que nós aprendemos no decorrer da nossa vida. Ela se inicia quando criança, quando a gente começa observando o nosso ambiente familiar, a nossa comunidade de criação. Essa observação vai fazer com que ela primeiro entre no estado de exploração de vozes que ela está conhecendo naqueles ambientes, né? Mas também ela vai entrar num processo de identificação ou não daquelas vozes. É nesse momento que ela decide entrar num estado de empatia ou antipatia a essa voz que ela conheceu, que pode ser somente uma pessoa, né, uma personalidade, ou a personalidade líder daquele local, daquele ambiente. Esse estado de empatia ou antipatia, que seria o estado de identificação e não identificação, vai ser o que vai determinar a decisão dessas características. Obviamente, tudo isso é muito inconsciente, é um processo muito fluido e muito a longo prazo, né? Mas ela vai realmente, nesse momento, criar um estado de exploração de si mesma e identidade, que é o mais importante. Então, vou citar um exemplo muito clássico, que são aquelas famílias que falam muito alto, né? Essas famílias têm essa característica muito forte, ou pessoas que falam muito alto na família. A criança se identifica com essa postura, com essa personalidade, com esse tipo de voz, e ela cria uma voz semelhante, criando assim um ambiente mais homogêneo. O que pode acontecer também é o contrário, um estado de antipatia. A criança está nesse ambiente, ela percebe essa característica e essa personalidade de vozes altas, e ela, por antipatia, escolhe outro caminho. Ela escolhe um caminho de oposição, de compensação. Ela escolhe uma voz mais baixa, mais introspectiva. Enfim, e aí, obviamente, esse ambiente não fica tão homogêneo. O que pode ser harmonioso da mesma forma, isso não é um problema, né? Mas é uma característica muito importante que ela decide ter como identidade. Ela entra num estado de compensação, escolhendo um outro tipo de abordagem vocal. Bom, esse é um tipo de característica, existem milhões de outros, né? Nós falamos aí de um aspecto só de intensidade, volume, né? Uma voz alta, uma voz baixa. Mas os aspectos que a criança, no início da sua vida, observa e nós desenvolvemos pelo resto da vida, são características diversas que a gente pode observar nas vozes. Pode ser um timbre, pode ser uma intensidade, pode ser notas mais alongadas, frases mais alongadas, sílabas mais alongadas ou não, de acordo com a característica daquele local que nós frequentamos. Estamos criando o processo de identificação e identidade. Só que não é só no ambiente familiar que nós nos identificamos, né? Esse é um ambiente micro, que é onde tudo começa. Porém, a gente vai ampliar, observando também que essa cultura vocal ela é maior do que a gente pensa. Então, sim, se inicia no ambiente familiar, em comunidade de criação, que nós podemos já ampliar num bairro, uma cidade, né? Mas também a gente pode ampliar mais ainda um estado, um país, um continente. Então, podemos observar que existem características regionais muito importantes na parte vocal também. Obviamente, todas as características vocais, a gente já observa bastante isso, elas são conectadas às personalidades, né? Então, nós temos personalidades mais agitadas, sílabas mais curtas, ressonância mais anasalada ou mais metalizada. O contrário também, notas mais graves, dependendo da região, né? Notas mais alongadas, timbre mais suave, mais adocicado.
São todas as características que a gente vai desenvolvendo no decorrer da vida, de acordo com a região que a gente está também. Não só agora na questão familiar, que já foi falada, mas também na questão de que cidade que eu moro. Quais são as características vocais que eu acabo trazendo para esse lugar que eu convivo, que eu moro? Como é que é o meu país para falar? Nós estamos aqui no Brasil e o Brasil é muito grande, muito rico em todas essas características. A característica, por exemplo, dos baianos é uma fala mais adocicada, mais doce, mais maleável, duração de sílabas um pouco mais alongada. Em Pernambuco já é um pouco mais curto, as durações são mais curtas. De qualquer forma, nessa região do Nordeste a gente tem um timbre que vai um pouquinho para o metalizado. No Sul já não é tanto, mas por exemplo eles conseguem ter uma tessitura maior nessa cantada, que nós comentamos bastante. São Paulo também, com a característica dos imigrantes italianos, também tem uma cantada muito forte. A gente pode observar que a tessitura também é diferenciada. Enfim, então todas essas características a gente pode observar na nossa cultura vocal. O que a gente carrega? Qual foi a nossa trajetória vocal para chegar ao que somos hoje? O que nós nos identificamos e o que nós não nos identificamos? Quais são os timbres que eu desenvolvi de acordo com esses ambientes? Foi um timbre de identificação ou um timbre de compensação, de não identificação? Bom, esse na verdade é um esboço de todo o trabalho que eu penso sobre cultura vocal, mas ele é o grande início, o grande start para desenvolver todo o pensamento do corpo vocal. Então eu convido vocês a pensarem nessa trajetória de voz, toda essa trajetória, como vocês foram criados, quais foram os primeiros contatos de vozes, o que foi interessante, o que não foi interessante. E a gente vai papeando por aí. Eu agradeço a presença de vocês aqui no canal do Canto da Voz. Se achou interessante e quiser continuar acompanhando todo o trabalho, só ativar as notificações aqui no canal. Se quiserem saber um pouquinho mais sobre o trabalho do Canto da Voz, é só entrar no site www.cantodavoz.com. Eu agradeço a presença de vocês. Qualquer dúvida pode entrar em contato. Muito obrigada.